Bom dia, galera. Bom domingo. Eu sou a Maria E eu, Gabi, e esse é o Livres. o podcast que inspira as travessias. Mais um domingo. Hoje estamos com Gabriela Vinhas, que é uma mulher muito especial no meu caminho. Maravilhosa. Eu vou deixar ela se apresentar, porque com certeza ela tem muita coisa para partilhar aqui com a gente hoje. Eu já estou cheia de perguntas para fazer para a Gabi. Espero que ela tenha vindo preparada. Gabi, se apresenta aí. Ai, gente, muito bom. Estou muito feliz. Eu sou Gabriela Vinhas, eu sou terapeuta corporal, sou educadora somática Feldenkrais, sou mãe de duas crianças, trabalho com sexualidade feminina também, sou fonoaudióloga e sou uma existencialista. Assim, eu gosto muito de refletir sobre as coisas e estou muito feliz da gente refletir juntas e construir isso hoje aqui falando sobre liberdade. Adorei essa palavra travessias, Gabi, é linda. Adoro essa coisa do atravessamento, acho poético e verdadeiro, né? Visceral, assim. As três palavras do podcast é coragem, travessia e liberdade. Tudo que a gente traz aqui, nutre aqui, é muito desse lugar, assim, dessas falas. Adorei esse termo existencialista também. Já peguei para mim, já. Que massa. Muito feliz em te conhecer, em conectar contigo, Gabi. Feliz que a Maria trouxe mais essa convidada aqui para gente. A gente tem falado muito sobre a liberdade a partir de uma perspectiva nômade e agora a gente está abrindo espaço para outras mulheres também trazerem outras perspectivas sobre liberdade. Então, estou muito feliz com mais esse episódio, com mais uma convidada. Só que também eu preciso falar uma coisa muito importante. Hoje é o novo ciclo da nossa Maria. Não acredito nisso. Que Essa marmota é leoa essa? maravilhosa está completando mais um retorno aí ao sol. E a gente está celebrando também. Então, hoje é dia de festa também, de comemoração, e eu queria deixar aqui explícito nesse podcast o quanto eu admiro a Maria, o quanto eu amo essa mulher, o quanto eu sou feliz e grata por a gente ter essa parceria, esse casamento, como diz ela, e estar manifestando esse projeto. Sou muito feliz e celebro demais a tua vida e esse novo ciclo, Ah, mana. gratidão, mano. Na real, meu casamento com Gabi é maravilhoso, porque não tem briga, a gente não se envolve além do que a gente precisa, né, amiga? Então, a gente só se dá bem. Esse casamento foi um achado na minha vida. Casamento perfeito, pelo contrário, a gente se acolhe demais, né? É, obrigada, amor. Vários, Gratidão, vários minha gente. encontros terapêuticos. Quando a galera estiver ouvindo esse episódio, já vai fazer um tempinho do meu aniversário, mas, assim, um prazer estar aqui gravando com vocês nesse dia, porque encaro muito o aniversário como esse rito mesmo de passagem, né? Fechamento de um ciclo, abertura de outro. Então, nada melhor que abrir um ciclo fazendo isso que a gente está fazendo aqui. Eu fiquei, voltando para a Gabriela, eu fiquei pensando assim, ai, que bom que a gente vai gravar com a Gabi, porque eu sou doida para conhecer mais Gabi, né? Eu conheci, foi através de um serviço que ela oferece na missão dela, que ela depois vai falar sobre isso, eu fiquei um tempo trabalhando com Gabi, meu corpo fez muita diferença na minha vida, assim, mas pouco sei sobre Gabi. Eu sei que ela tem muita coisa para partilhar, e aí quando ela falou isso, né, sou uma existencialista, aí eu fiquei, gente, preciso pegar essa palavra para mim, porque é muito isso sobre isso que a gente fala aqui, né? Travessia nada mais é do que a existência e experimentar as muitas existências que a gente tem. Então, ô Gabi, eu vou fazer logo a pergunta, eu vou mandar logo a real para ela, porque eu sei que a gente vai brisar o resto do episódio inteiro Manda, a manda, partir dessa manda, que eu tô pergunta. curiosíssima também para escutar a Gabriela, perspectiva da Gabi. baseado em toda a sua existência, enquanto mãe, enquanto fonoaudióloga, enquanto terapeuta, enfim, enquanto mulher, que é a liberdade para você. Ó, liberdade, para mim, é ter espaço para brincar com os contornos. Porque eu acho que tem um lugar da liberdade que durante um tempo eu achei que era um lugar de perder as bordas. E com o passar do tempo eu fui vendo que não era bem isso, não era perder as bordas me desestruturava de alguma forma. Então, brincar de experimentar a existência nesses contornos novos, experimentar novas fronteiras e etc., me trouxe experiências muito incríveis, assim, de aprendizado. Então, para mim, é um pouco esse lugar da brincadeira, sabe? Eu acho que tem que ser gostoso.
é quase um hedonismo, assim, de falar, ai, do prazer e etc. Mas eu realmente, cada vez mais, me conecto com um lugar de que pode ser engraçadinho, mesmo que seja profundo, mesmo, sabe? Tem um lugar aí que acho que é uma estratégia de sobrevivência minha também, por ser muito capri, né? Muito seca, muito. Eu acho que eu busco esse lugar assim do gostoso, do macio, sabe, da malemolência, assim. Engraçado tu falar sobre isso, porque quando foi a vez do meu episódio, que Gabiria me fez essa pergunta, a primeira coisa que eu pensava quando me via liberdade na cabeça foi a minha infância. Porque eu fui uma criança muito livre, assim, de brincar na rua, descalça, pé no chão, terra. Falar disso, minha gente, para não esquecer da astrologia aqui, a dose diária de astrologia no nosso podcast. Gabriela é a primeira convidada de terra, tá abrindo os portais da terra aqui no podcast. Mas quando tu falasse isso, né, do gostoso da brincadeira, eu fiz esse link, assim, que na época, quando Gabriela me fez essa pergunta, eu disse, pô, para mim, liberdade começou na infância mesmo, com vento no rosto, assim, podendo ser essa criança que brinca, que cria. E hoje a gente vê a coisa, sem querer variar o assunto, mas a gente vê a coisa tão tecnológica, até para a gente mesmo adulto, né? O tempo inteiro na tela ali, a gente perde muito essa coisa do contemplar, do ver, do verificar, enfim, do sentir. Achei muito massa essa definição sobre brincar de experimentar a existência, né? Porque eu compartilho muito dessa visão também. Em um certo momento, acho que foi um processo para mim, na verdade, de desconstruir muitas referências e perspectivas assim sobre a vida, sobre como eu encaro a vida. Mas hoje eu compartilho muito dessa visão assim com a Gabi, sobre trazer essa leveza, né, para a forma como a gente experiencia, porque acho que a gente vem de uma estrutura e de um sistema que prega tanto para a gente precisa de fórmulas prontas, de garantias, né, como a Maria falou no episódio anterior. E a real é que a vida em si é um grande mistério, né? E quando a gente abre espaço para aceitar e experienciar isso, eu acho que fica mais leve, né? Fica mais gostoso. A gente se surpreende mais, a gente aprende mais, se desenvolve mais. Então, eu partilho muito dessa perspectiva, assim, sobre experienciar a vida, se permitir experienciar a vida, porque é mais leve viver dessa forma. Eu acho que tem um lugar de que quando você segura a vida, né? Quando você tenta aprisionar a vida, ou aprisionar as experiências em caixas, em coisas, etc., a partir de referenciais externos, a partir do que está posto e etc., você perde muito de aprendizado mesmo das próprias experiências. E de aprendizado, o que eu quero dizer é criar repertório mesmo, perceber como você se sente, atualizar suas autoimagens, perceber sua visão de mundo, né? Então, na relação com o mundo, quando vocês têm expectativas muito rígidas das coisas, eu acho que você fica com pouco espaço para dançar com o que se apresenta de fato, né? E não com o que você esperaria que aquilo fosse. Aí você fica com um gap muito grande, porque você fica achando que deveria ser de um jeito, a coisa está se mostrando que não é daquele jeito, e aí, enfim, as coisas se confrontam e você perde um tempo, né? Todo mundo, eu acho, eu confio muito nessa sabedoria da vida, assim, de tipo, cada um tem o seu tempo e tal. Mas é muito legal quando você percebe que não precisa ser assim. Que não precisa ser desse lugar de esforço, né? Que tipo assim, nossa, então o que eu achava não era. Então o que pode ser, né? Com o olhar de uma criança mesmo que está descobrindo as coisas, né? A criança, quando cai, ela não fala, nunca mais vou andar. Tipo, ela levanta 40 milhões de vezes, ela vai experimentando, usa o sofá, usa a perna, usa a roupa da mãe, usa não sei o quê. Então, essa atitude diante das coisas é uma coisa que acho que muda tudo mesmo, que você falou, Gabi, essa coisa da forma de ver, né? Essas falas também têm me levado muito para uma reflexão sobre a multipotencialidade. Quando você se definiu como existencialista e a partir dessa definição também de experienciar a vida, permitindo a gente nutrir diferentes facetas nossas, né? Porque eu acho que somos esses universos. Me vem muito forte a reflexão sobre multipotencialidade, que é uma característica que eu reconheço muito forte em mim e que eu acredito que, na verdade, todos nós somos multipotenciais em maior ou menor grau. Alguns nutrem um pouco mais esse lugar, outros não. E é também um lugar que é muito conflituoso com a estrutura social que a gente vive, porque estruturalmente cobram que a gente seja especialista, né? Especialista em certas áreas, em certos assuntos, em certos setores.
Mas a real é que a gente tem todas essas facetas e que é muito importante a gente nutrir essas facetas, né, a partir dessa experimentação do viver. Então, a tua fala me levou muito para essa reflexão sobre a multipotencialidade. Acredito que você também se defina como multipotencial, porque eu vejo que tem muita gente nesse lugar de sofrimento tentando se encaixar nesse modelo de especialização, mas sentindo falta de nutrir essas outras facetas, sabe? Essas outras curiosidades, essas outras experiências que tem vontade de vivenciar. E é tão frustrante, né, a gente se podar dessa forma, assim, só para tentar se sentir mais confortável dentro de uma estrutura social, mais bem aceito, mais acolhido, quando na verdade a gente tem várias partes nossas que precisam ser nutridas ao longo da vida, né? Eu acho que tem esse lugar que é um aprendizado mesmo cultural, né, da sociedade contemporânea, que é o lugar de um pertencimento, como, né, evolutivamente, se a gente pensa, se você não pertencia a um grupo, você estava em risco realmente de morrer, né? Então, tem um printing mesmo genético, evolutivo, e por ser mamífero, e etc., de pertencimento. A gente quer muito pertencer. O pertencimento é o lugar da segurança, é o lugar que garante a sobrevivência, né? Isso está, de certa forma, inconscientemente aí armazenado na gente. Só que o problema é que esse tipo de aprendizado que a gente tem atualmente, por todo o modo de vida que a gente construiu, né, como sendo o jeito que a gente faz as coisas que a gente faz, a gente se abduz da experiência da própria vida em nós mesmos. Então, acho que os nossos referenciais, eles ficam muito nas coisas externas. Então, aqui em Brasília, por exemplo, tem muito esse lugar do concurso e etc. E tem um professor meu que fala que é a esteira social. Você vai dando checklist, né? Você casa, aí você tem filho, você passa... Não, primeiro você passa no concurso, aí você casa, aí você tem filho, e aí tá tudo garantido. Só que a imensa maioria das mulheres que eu atendo, por exemplo, são mulheres que chegaram nesse lugar e falaram, a vida se esvaziou de significado. E a vida se esvazia de significado, muitas vezes, quando a gente passou muito tempo mostrando para nós mesmos, construindo uma relação de distanciamento de nós mesmos. Aí a gente entra num lugar de uma super desconfiança, né? Porque parecia que a gente estava fazendo tudo certo, e aí, aparentemente, de repente, você está começando a sentir que tudo está errado. E aí, nessa visão, que eu acho que tem tudo a ver com a multipotencialidade, a gente vê o mundo de forma muito binária, né? Ou é certo ou errado, ou é bom ou é ruim, ou é gostoso ou é dolorido. Não tem meio termo. E a vida não é assim, né? A vida não é, ela tem um espectro gigantesco aí de possibilidades. Então, o meu caminho, enfim, eu já trabalhei com milhões de coisas, porque acho que meu Martin Ares, não sei, eu não consigo não... e meu Vênus é em Sagitário, né? Então, é tipo assim, eu não consigo não fazer o que eu estou sentindo que eu quero fazer. Então, isso é muito gostoso, porque me colocou em lugares muito legais. Então, por exemplo, eu fiz um curso de moda, eu trabalhei como maquiadora, como vitrinista, eu trabalhei como doula e educadora perinatal, conduzi um movimento social, fui mãe de 2 crianças, fui casada, entrei na esteira social, fui casada, abri mão da minha vida profissional, depois retomei a minha vida profissional. Então, assim, eu tentei participar da esteira social, mas eu vi que ela estava me adoecendo. Então, é muito legal ir lá experimentar. Eu gosto muito disso, né? Eu fui lá, experimentei e falei: isso não é para mim. Isso aqui não faz sentido. Então, experimentar, né? Porque a gente muitas vezes fica na paralisia de nem se considerar, porque assim, e é muito engraçado, tipo, quem é você quando você não é a esposa de fulano? Quem é você quando você não é a mãe de ciclana? Quem é você quando você, sabe? Tipo assim, as pessoas não têm, a gente se aprisiona nos papéis do que a gente acha que a gente é, e aí isso nos priva de experimentar todas as outras coisas que podem ser. Então, acho que para mim, é o maior aprendizado dessa vida, assim, já aprendi isso, eu falei, eu acho que aprendizado maior que esse, não sei se vai ter ainda, mas a gente se libertar de nós mesmas, né? Porque essa é a maior liberdade, eu acho, a gente conseguir se libertar do que a gente acha que a gente é. Total. E quando tu estava falando, eu fiquei pensando. E aí a gente se torna vítima das nossas próprias escolhas, né? E prisioneiro das nossas próprias escolhas.
a ponto de que não consigo romper com essa estrutura e esse contorno, e fico o tempo inteiro, de certa forma, vivendo uma vida de culpa, né? Eu sabia que tinha fogo nessa menina, Gabi. Eu sabia que tinha fogo em algum lugar aí. Esse Sagitário, esse Áries aí, potente, puxando essa caprica, velho, do planejamento para a ação, assim, essa busca. Mas é interessante, Gabi, eu fiquei, vocês estavam falando e eu estava aqui olhando para a janela e pensando, e virava para vocês e olhava para a janela. Essa coisa do contorno, né? Eu curto muito essa analogia, assim, da caixa, do colocar as experiências em caixa. Tô aqui ouvindo a Gabi e lembrando da galera, dos ouvintes falando que, tipo assim, a gente vai escutando as histórias, os relatos e fala, caraca, ela tá contando sobre mim, a minha vida, tá falando de mim, sabe? Das minhas experiências. Tô me identificando demais com os relatos da Gabi, com a personalidade dela. E tá sendo muito gostoso ouvir. Fala mais, Gabi, fala mais, que tá sendo muito bom ouvir teus relatos e tua perspectiva sobre liberdade, sobre prisão. Eu gostei muito dessa frase que a gente trouxe, que foi se libertar do que a gente acha que a gente é. Porque, e aí me remete muito ao episódio da Maria, dela falando do relato dos papéis que ela estava tentando Uau! sustentar e segurar, e que era difícil soltar esses papéis, né? Porque sem aquilo, o que eu era? Que aí é o que a Gabi falou, né? Se você tira todas essas referências e essas definições, o que sobra, né? Qual E é a não essência tinha, que sobra e não disso? era gostoso não ser nada, Gabi. E não era gostoso não ser nada. Porque, assim, se eu tivesse a coisa do surfar no imprevisível, né? Do sentir prazer em me reinventar e me redescobrir, incrível. Eu estava comentando isso com meu companheiro essa semana. Tipo, metade de mim era a certeza de que eu ia bancar aquele dom, que eu não ia. Mas a outra metade, quiçá, mais um pouquinho, era medo e pavor e pânico, assim. Então, por isso que o processo não foi tão simples, né? Mas eu lembro dessa coisa do segurar os papéis, né, que eu falei. Mano, isso foi muito caro. Total. E isso remete muito a essa ideia da gente ressignificar esses conceitos ressignificar essa necessidade das garantias e das seguranças que a gente nutre, né? Tipo, no nosso processo de vida, como a gente falou no início do episódio, né? De às vezes construir estruturas e uma necessidade de segurança e garantias, que eu acho que também é importante, mas que eu acho que também tem que deixar esse espaço pro vazio, pro mistério, porque eu sinto que a gente precisa aprender a encontrar esse conforto e essa leveza de estar no vazio também, sabe? De estar no mistério também. Porque quando a gente vai para esse lugar de uma maneira mais pacífica, de uma maneira mais confortável, de uma maneira mais de aceitação, digamos assim, fica mais fácil a gente também soltar, né? Essas estruturas que a gente sustenta, mesmo sabendo que já não faz mais sentido, mesmo sabendo que já não está mais nutrindo, para a gente abrir espaço para coisas novas, né? Para viver novas transformações e novos redirecionamentos. Foi simples para essa caprica, Gabriela? Quebrar esses contornos, olhar para a vida sem contornos. E esse povo Simples. Capricórnio não me engana, não. Fale da parte desse processo, É, porque com certeza não foi simples. não é simples, e eu tenho percebido, na verdade, que eu tenho processos de luto que eles se prolongam de uma forma muito interessante, né? E não é que eu tenha dificuldade de me desapegar disso, eu me desapego das coisas que eu vivi e tudo mais, mas tem um lugar ali que eu me permito também prolongar as sensações, sabe? Mas em 2016 eu tive uma experiência de quase morte. E aí eu acho que essa experiência ela foi uma catalisação muito grande de muitas coisas na minha vida, de forma que simplificou muito o lugar da complexidade das emoções que eu achava que eu tinha antes, que eu achava que tudo era muito, ai meu Deus, e depois eu percebi que é um pouco o que a Gabi falou ali sobre o vazio, né? Você falou, Maria, vou até ouvir esse episódio da sua fala também, que fiquei com vontade de ouvir sobre o vazio, porque é um pouco isso, né? Quando você quase morre, você experimenta um lugar de anulamento de tudo que você achava ser, e a minha experiência, quando eu voltei, eu era uma mãe super centralizadora, uma esposa super centralizadora, uma dona de casa, sabe, super
todos os cuidados, eu não me permitia receber o cuidado e eu cuidava de todo mundo. Obviamente que a conta ia chegar, né? Eu percebi um pouco esse lugar de tipo, tá, eu não sou nada disso mais, porque agora eu tô de cadeira de rodas, não consigo tomar banho sozinha, não consigo comer sozinha, preciso de alguém para cuidar da casa, para cuidar das crianças, para cuidar sabe, de tudo e cuidar de mim também. Então, é tipo, foi uma ruptura muito grande. Então, acho que quando vem eventos assim, que é tipo nocaute, né? Você não tem como ficar racionalizando, tipo, ah, meu Deus, não, é tipo assim, tá, você não é mais isso, e agora? Sabe? Porque você tá vivendo em primeira pessoa aquilo. Seu corpo não responde, nem que se você quisesse essa imagem você não acessa mais, né? Porque é uma coisa muito prática mesmo, né? De viver ali a incapacidade. Então, acho que essa experiência, ela trouxe um lugar de simplicidade muito importante para mim. Acho que fechou uma gestalt muito importante no lugar de perceber as coisas, as impermanências, a transitoriedade e perceber o corpo, sabe? Perceber esse tempo do corpo. O tempo do corpo é muito diferente do tempo das narrativas. E acho que muito porque a gente vivencia um processo de crescimento, desenvolvimento humano na nossa sociedade contemporânea capitalista, líquida, tecnológica, industrial, estéril, que é um lugar de abdução do próprio corpo e das sensações e uma fragmentação mente-corpo. Então, quase morrer foi quase integrar mente e corpo, porque eu vinha de anos de formação de yoga, anos de formação de meditação, e eu nunca experienciei nada tão pleno em mindfulness, em presença, como ter que pensar cada mastigada que eu dava, ter que pensar em cada vez que eu ia levantar o braço e tentar pentear meu cabelo sozinha, sabe? Tipo, esse tipo de aprendizado que passa pelo corpo é um lugar de integração muito grande que acho que traz um tipo de aprendizado em relação às coisas e aos processos que trouxe um outro lugar de enxergar, sabe? Assim, um lugar... E não significa que é fácil, né? Por exemplo, eu até falei para Maria que essa semana é uma semana super difícil para mim. Então, tipo, hoje a gente está gravando numa quarta, né? E aí é sexta-feira, meu aniversário de renascimento, que foi a data, já vão fazer 6 anos. E todo ano é um processo, e é muito engraçado, porque, tipo, na narrativa, eu sei que, tipo, já elaborei um monte de coisa, já fui atrás do que isso aconteceu comigo, procurei todas as terapias que vocês imaginarem, percorri vários caminhos e tal, já me relacionei com um monte de gente depois desse evento e tudo mais, mas meu corpo tem um timing de me lembrar um lugar, sabe, do casulo, um lugar do tipo da tristeza, um lugar do tipo, poxa, isso realmente aconteceu, nossa, sabe? Então, eu me permito também ficar nesse lugar da tristeza, do luto, não mais brigando com isso, mas num lugar de, tipo, realmente sentir. Então, por exemplo, meus amigos mais próximos, eles já sabem, tipo, tô precisando de colo, essa é aquela semana, eu falo para eles, sabe? Tipo, essa é aquela semana onde eu vou chorar, tipo, aleatoriamente, onde eu talvez não queira ver alguém, ou talvez eu queira ver alguém, é muito fluido, Ou né? talvez precise, né, Gabi? Queira que É, queira, e ou aí, talvez precise. sim, ano passado, por exemplo, foi um dos anos mais difíceis, porque foi o ano que eu primeiro me permiti sentir a tristeza, porque até então eu desenvolvi uma narrativa muito doida, que era assim, o primeiro ano era, que bom que eu sobrevivi, vamos todos celebrar. O segundo ano é, nossa, uhul, vida, vamos olhar para a vida, lá, lá, lá. Aí o terceiro ano foi a raiva, sabe? Tipo, caralho, acredito que isso aconteceu comigo, que merda, não sei o que lá. Quarto ano, raiva também. Que droga, queria não ter vivido isso. E ano passado veio a tristeza, assim, tipo, tristeza. Eu não conseguia levantar da cama, assim, eu fiquei tipo uma semana inteira chorando em posição fetal. E eu falava, meu Deus, eu ainda não tinha sentido tristeza. E aí, esse ano eu tô sentindo tristeza, mas não tão forte como o ano passado, né? Então, acho que tem esse lugar, assim, de ser verdadeira com o que você está sentindo de fato. Tipo, tô triste, eu tô sentindo isso no meu corpo, né? E isso puxa um gancho para o que eu e Gabi sempre falamos, a permissão para o sentir, né?
essa coisa da liberdade que eu comentei no meu episódio, que eu me senti e entendi que liberdade para mim era a permissão de sentir. Mas é engraçado que eu estava comentando com um amigo essa semana, agora, anteontem, que ele estava comentando um fato da vida dele, e eu vivenciei coisas assim do tipo, durante esse processo muito foda, né, de transformação pessoal, de crise existencial que eu passei, existiram datas que foram bem significativas no sentido de, tipo, dos fechamentos, dos lutos, das mortes e tal. E, tipo assim, 1 ano, 2 anos depois, eu já vivendo outra energia, outra, de repente, aquela surra, aquele deitar na rede, que eu morava na época em Maracas, e aquele choro copioso, e o corpo, e eu dizendo, gente, o que é que está acontecendo comigo? Por que é que eu estou assim? E aí eu vou para aquele calendáriozinho, e me lembro que 5 de outubro tinha sido o dia XYZ, que foi um dos dias mais punk, e é engraçado isso, interessante, porque até uma vez eu perguntei isso para o meu terapeuta, gente, mas espera aí, o calendário gregoriano, ele é uma coisa do nosso tempo, né? Por que que o corpo da gente responde nessa frequência, né? E aí ele falou, sim, Maria, porque a gente armazena nessa frequência, é cultural a gente comemorar aniversários, né? E isso fica registrado, então vem meio como uma magia, né, Gabi? E esse processo que tu fala, né, celebrar a vida. Aí eu vivi uma experiência, né, de quase morte, mas a minha foi súbita. Foi um engasgo completo de traqueia, broncoaspirar, né, que as pessoas chamam. E eu fiquei ali. Foi muito interessante quando aconteceu comigo, porque para quem tinha vivido mortes simbólicas muito difíceis, e aí eu não comparo a minha experiência com a tua jamais, porque tu vivenciou um processo de estar ali, né? Tipo, ou sem conseguir fazer as coisas. No meu caso foi pim-pum, era súbito. Eu ia e pronto. E depois eu tive que lidar só com isso. Só com isso. Tipo, meu Deus, eu ia. Não foi uma coisa de, tipo, ficar de cadeira de rodas, né? Dependendo das pessoas, de todo o movimento que tu vivesse. E eu me lembro de, no momento em que aconteceu a situação, de eu parar e fazer assim, é isso. Porque na hora me veio aquele raciocínio rápido de tipo, não vai dar tempo de chegar no hospital, não vai dar tempo de chegar em alguma delegacia que alguém consiga. Ninguém aqui na minha casa quer aniversário com meu pai. A galera tava no churrasco, eu falei, ninguém aqui vai saber fazer a manobra e eu vou morrer. Foi bem assim, eu tava com os últimos oxigênios que estavam armazenados no meu pulmão, não tava conseguindo respirar, nem tossir, nem engolir. E aí eu falei, acabou pra mim. E eu tive uma aceitação, velho, que me assustou depois que passou. Porque foi uma coisa assim do tipo, eu até brinquei, eu falei para minha mãe, manhã, eu não ia estribuchar não, vice, eu ia morrer plena, porque eu não tava, tipo, não era uma coisa de, tipo, lutar contra, sabe aquela coisa, eu não quero morrer, não era uma coisa tipo, eu quero morrer também, era uma coisa tipo assim, é isso, é isso. E aí eu Porque é saí... grande, né, Maria? Eu não sei, a minha sensação foi de que a coisa era tão grandiosa, que não tinha o que fazer. Não tem o que fazer. Isso, era Isso. mais do que eu podia lidar com aquilo ali. E aí, quando eu tava saindo, que eu disse assim, eu vou lá para fora. Tipo um cachorro quando vai morrer que se intoca, sabe? Eu disse, eu vou lá para fora, eu não vou ficar aqui dentro. Quando eu passei, muito doido isso, minha gente, porque tinha um primo meu na festa que eu só tinha visto 2 vezes na minha vida, porque é filho de uma tia minha, que é do outro casamento do meu avô, que não tinha contato e tal. E ele estava fazendo a carnezinha lá na churrasqueira, e do nada, quando eu passei do lado dele, assim, me veio aquela coisa, eu toquei nele, e fiz assim com a mão, e levei ele para a rua, para a calçada de casa, assim. E aí eu só fiz olhar para ele, e eu fiz assim, virei de costa, e ele começou a fazer a mana, surreal, eu gosto de lembrar e não gosto de lembrar, é isso. Porque foi uma parada tão sinistra, de tipo assim, eu e ele ali, e ele me desentalou. Tipo, depois de algumas tentativas, e meu pai só percebeu depois, e tipo assim, era aniversário do meu pai. Tem uma magia no meio disso tudo, porque quando meu pai tinha não sei quantos anos, uma cigana leu a mão dele, disse que ele ia morrer com 84 anos. E ele era o aniversário de 84 anos dele, assim. Então ele meio que sempre falava assim: ah, minha filha, só tá faltando 1 ano, eu vou morrer. Ah, eu vou. Sempre que ele dizia, olha, só tá faltando 5, só tá faltando. Então a gente esperava aquela data, de certa forma, na brincadeira da família e tal, que era o último ano dele. Eu dizia assim, pai, 84 mais 11 meses, né? Você ainda tem novembro do ano que vem, brincando com ele. E naquele dia, fui eu que passei por aquele processo, assim, de travessia. E foi muito doido, Gabi, porque quando saiu, eu só fiz olhar pro meu primo assim, e falei, meu Deus, eu Mano, foi doido. Porque eu lutei pela minha vida ali, quando eu toquei nele. Mas eu tava num processo assim, de quando ele tava me desentalando, eu só dizia assim, poxa, no dia do aniversário do Painho, sabe? Era a única coisa que eu pensava. Pô, no dia do aniversário do Painho, eu pensava em Painho, eu fazia assim, que caos, velho. Tipo, aí eu fazia, tudo bem, eu aceito. Eu pensava nos meus filhos, eu pensava, nossa, velho, tadinho de Cauã e Cissa.
Sabe? Aí eu pensava, eu não queria morrer agora, mas tá parecendo que é isso mesmo, né? Tipo assim, era. Não tenho muito, não tem espaço para negociação, né? Não tem. E foi aquela coisa, pronto. Aí falar do que mudou da experiência após, eu tava refletindo sobre algumas coisas naquele período da minha vida, prestes a tomar decisões, tomando decisões. Por exemplo, de parar minha movimentação, estabilizar num canto com um companheiro, todas aquelas noias que vêm, né? Acabou, sabe? Aí você parar e dizer assim, mano, é um sopro, é um sopro. E tanto faz, tá vivo ou tá morto, daqui a um segundo. Tipo, era aniversário do meu pai, tipo, dane-se, eu ia morrer naquele dia, aniversário do meu pai mesmo, ia se lascar todo mundo, dane-se. Sabe essa coisa assim? E aí acabou tudo isso que eu tava refletindo, pensando, não ia interessar para nada. Acabou, vida que segue, todo mundo ia estar feliz no outro ano, comemorando outro Natal, e pronto. E aí eu parei e fiz assim, gente, para quê? Né? Aí vem muita reflexão bacana. Eu imagino, Gabi, que essa experiência, eu queria te perguntar, que contornos essa experiência quebrou? Dá nome aos contornos, assim, que tu consegue. Olha, acho que primeiro o meu próprio, né, da minha imagem de mim mesma, de quem eu achava que eu era ser, assim. E a minha experiência, eu tive um senso de pertencimento e de amor muito grande quando eu tive a experiência de quase morte, né? Então, nesses segundos que eu fiquei na UTI depois e tal, mas eu acho que para a realidade daqui foram questões de minutos ou segundos, mas para mim foi tipo assim, horas a sensação num lugar que eu chamo assim, que é um lugar que eu falei, cara, esse lugar é o meu lugar de pertencimento, assim. E então, quando eu voltei para cá, foi muito interessante, porque eu fiquei com muita saudade de ficar, de como eu tinha me sentido lá, no lugar que eu fui. Então, para mim, a primeira coisa foi esse lugar de tipo assim, nossa, eu nunca experienciei nada parecido. O amor que eu senti lá, eu não senti nunca em nenhum lugar, assim. E isso foi bem forte para mim, né? Porque acho que foi o primeiro contorno que se rompeu, que foi, nossa, é possível um tipo de expansão que eu até então não tinha experienciado, de contorno mesmo, né? De não me sentir, eu não me sentia eu me sentia muito o todo. Até um amigo que também estudou filosofia do yoga comigo, ele falou, cara, mas isso é a definição de samadhi, né? Você teve uma iluminação, não sei o quê. E aí eu falei, não sei se foi uma iluminação, mas realmente foi um lugar onde a conexão com o todo era muito pulsante. Então, acho que a primeira coisa foi perceber essa conexão do todo, né? Como realmente eu senti muito fortemente isso, a interdependência. Tipo assim, essa experiência foi muito real, foi muito, caraca, realmente, de alguma forma, tá tudo conectado, assim. Então, esse foi o meu primeiro contorno, que se dissolveu, né? O contorno meio eu. E aí eu tive que construir depois, porque você não existe sem ego. Sem ego, você vai para um lugar de rompimento com a realidade, você vai para a loucura, né? Que, enfim, aí é um outro podcast que a gente pode conversar sobre isso, porque foi todo um rolê com consciências extrafísicas, hipersensibilidade, etc., que foi punk. Eu até conto isso, tem um vídeo no meu YouTube que eu conto isso, que é a mediunidade e o encontro com a loucura, que foi depois da experiência de quase morte. E aí eu fui construir novos contornos, mas contornos com os quais eu pudesse brincar, né? Então, por exemplo, o contorno da esposa não fez sentido para mim, a estrutura do casamento, da família, como realmente era. Depois dessa experiência, eu consegui também me ver como bissexual, porque, tipo, apesar de eu ser bissexual desde sempre, eu não me via como bissexual. Isso é muito interessante, assim, e foi muito legal, que eu lembro que eu conversei com um cara que era meu companheiro na época, eu falei, mas todo mundo sente atração por todo mundo, não é assim, não? Ele, não é assim. O nome disso é bissexual. Alguém avisa essa menina que tem um rótulozinho, tem um nomezinho que se dá para isso. E tem essa coisa de dar nome sem querer me encaixar, sabe? Sem esse ser um lugar de aprisionamento. Então, tipo, nossa, eu sou bissexual, eu encaixo nesse lugar, sabe? Assim, mas sem ficar tipo, meu Deus, eu sou só isso. Não, né? Porque aí tem Eu esses sempre lugares. brinco, eu sempre brinco com isso também, Gabi, porque quando eu me percebi apaixonada por uma mulher, era quando eu era, tipo, hétero, muito convicta. E foi engraçado viver essa experiência, porque eu parei e fiz assim, eu lembro, e hoje, né, assim que eu procuro não me definir, eu digo assim, gente, estão dando esse nome aí. Mas pode ser que amanhã
eu percebo outra coisa, eu não sou bi, eu sou tri, eu sou pan, então assim, pessoas me encantam, energias me encantam. Aí eu saio dizendo assim, ficava dizendo assim para as pessoas, né? É, Porque até pra gente mesmo, que é tão acostumada a esses contornos e os modos, a gente ficava, gente, mas é o quê, né? Precisa ser alguma coisa, né? pois é, enfim, é isso. Eu acho que não deixar os nomes definirem a experiência, né? O contorno da maternidade também, enfim, de permitir que as crianças entendam que elas podem ser cuidadas por outras pessoas. Isso me libertou de um tanto, de ser a mãe que vai para um retiro de 7 dias num lugar que não tem telefone nem internet e que tá tudo bem e que eu gosto disso. E aí as pessoas falavam, nossa, mas e as crianças, não sei o quê. Eu falava, cara, eles precisam entender que essa é a mãe que eles têm. Em algum momento eles vão entender, é o que eu tenho para dar Até agora. porque tu ia ser só energia na vida deles, né, Gabi? Tu ia ser só É? energia na vida deles, se tu tivesse feito a passagem naquele momento. Eu É, imagino o tanto de liberdade que tu descobriu após essa experiência. o meu pai fala assim, ele fala que uma grande sabedoria que a gente tem que ter é saber se retirar em vida. Tipo assim, tem gente que espera a morte para se retirar, a doença para se retirar. E eu aprendi muito isso com essa experiência. Tipo, eu realmente, quando eu tô sentindo que não tá rolando, eu vou me retirando. E vou vendo e essa liberdade de transitar assim, ela é gostosa. Eu ainda estou tentando entender nas dinâmicas de relacionamento afetivo, como que isso pode se dar com responsabilidade afetiva, porque é muito diferente. Eu percebo que as pessoas têm formas diferentes de se relacionar e significados diferentes para as relações do que eu tenho, sabe? Não sei se por Até, causa dessa experiência. até porque a demanda emocional é grande, né, Gabi? E a tendência, Pois quando a é. gente se relaciona, é a gente lidar com esse espelho o tempo inteiro das nossas emoções e carências. Então, assim, beleza, a gente pode até transferir para o trabalho muita coisa na vida da gente, mas é no relacionamento que a gente transfere a carga mais densa e mais difícil e que exige mais também da gente, que é essa demanda das emoções. Então, sim, existem várias formas de se relacionar, existem várias formas de você se sentir, mas daí é você se afinar, né, com a outra pessoa, que É, são muitas visões e são muitas. Enquanto a gente está lidando com os nossos contornos, o outro também está lidando com os deles, né? Então, são todos esses desafios aí de encontros e desencontros, né, nas relações. e o Mas lugar da vale a pena. autonomia, né? Não, eu tô encontrando um lugar agora novo que tá sendo legal de descobrir. Mas tem um lugar que é bem importante que eu descobri nesse tempo, que é o lugar da autonomia, que também é um lugar de liberdade, né? Então, o lugar onde você pode dizer, quero ficar. E assim, eu tenho 2 filhos, sou separada, tenho uma guarda compartilhada, trabalho e tal. Então, meu tempo ele é reduzido. Assim, tipo, o tempo. E eu gosto de ficar sozinha. Então, o lugar de poder dizer, cara, eu quero ficar sozinha e isso não ser um drama, é muito importante para mim, sabe? O lugar que eu quero ficar sozinha é com meus filhos, mas não com alguém comigo. Então, eu percebo que tem uma coisa quando você está acompanhado, que a solidão, o lugar da solitude, né? Eu querer de ficar sozinha, às vezes não é muito legitimado nas relações afetivas. E acho que esse é um espaço que ele é tão importante, é um contorno que eu entendi recentemente, assim, eu entendi esse ano que era algo essencial para mim, sabe? Mesmo na dinâmica afetiva. Isso também é liberdade, poder reconhecer esses contornos, né, Gabi? Como você falou agora, no encontro dos contornos. Até para poder trazer essa nutrição na relação também, né? Porque se a gente não respeita esse espaço individualmente, como que a gente vai nutrir uma relação saudável com esse desrespeito, né, do nosso espaço individual? É um desafio gigante também. Inclusive, eu estava falando com uma amiga sobre isso ontem, desses desafios. Mas eu acho muito importante, porque eu sinto que na minha jornada, eu fui muito pro individual primeiro, né? Como eu falei no meu episódio também. E depois eu fui me abrindo mais para troca, para o coletivo, para a relação. Então, hoje, nas relações, eu percebo a importância de nutrir e respeitar esse espaço individual, para que eu consiga estar inteira também na relação, porque senão desanda, o negócio azeda. Já que a gente entrou na pauta relacionamento, que a gente já foi, já voltou e já está indo para outro lugar, né? Eu adoro isso. É aquela história, Gabi. A gente faz a pergunta e a gente deixa a coisa fluir. Não existe nada combinado nesse podcast. Eu estava trocando uma ideia essa semana sobre isso, porque nas minhas reflexões, pô, eu estou morando numa cidade que não me permite muitas coisas que eu
assim, a sensação de segurança para fazer muitas coisas que eu gostaria. Estou vivendo um momento de estabilidade depois de muita mutabilidade. Estou vivendo novamente a vida dentro de uma relação. E aí é muito engraçado isso, porque eu estava refletindo e pensando assim, dentro de uma alunação de câncer, que vamos combinar, velho, essa alunação foi muito trash, assim. Minha gente, ó, a Gabi já faz assim, porque realmente, que lunação. Então, assim, E meu Quiron é em câncer, gente. Foi um É negócio. nóis! Quirou em câncer também. Gabi também tem Quirón em Me casa. Então, conta, eu vamos imagino como foi para decidir. vocês o sol iluminando Quirón ali. Porque para mim, parecia até que eu tinha Quirón em câncer. Então, assim, para mim foi mais esse movimento de me reconhecer, essa coisa do câncer, né? Que é o senso do pertencimento. Eu senti muita falta de muita coisa, me senti muito só. E foi muito engraçado, porque eu estava refletindo sobre isso com o meu companheiro, que foi naturalmente a pessoa para a qual eu transferi, né? Todas as minhas cobranças, né? Porque é isso, foda-se, você pode ter a consciência que tiver, quando o coração sente, meu amigo, vai bomba para tudo que é lado, eu não quero nem saber, me ajuda a dar o contorno e entender isso que eu estou sentindo aqui. E aí eu estava comentando isso com ele, dizendo assim, gente, que desafiador para mim, que era, sempre fui uma pessoa de relacionamento, descobri a minha autonomia, a minha liberdade, abri mão disso para ver, como é que eu vou viver um relacionamento como se eu estivesse só, né? Vem essas reflexões, assim, como ser só vivendo com alguém. E aí eu fiquei, eu não sei se eu consigo esse negócio de ser só vivendo com alguém, apesar de valorizar os meus momentos de solitude, de não ver problema nisso, de desejar, e de querer, de precisar, assim como você. Eu acho que toda mulher merece e precisa. Quando eu falo mulher, eu falo na estrutura patriarcal que a gente vive mesmo, assim, né? Toda mulher que descobriu esse caminho de autonomia, de individualidade, isso é uma plantinha que ela tem que estar regando sempre, senão se perde, né? Porque o sistema realmente pede que a gente vá para outro lado. E aí eu fiquei refletindo sobre isso, quando vocês estavam falando aí, eu pensando, é doido, né? Porque eu e Gabi, a gente fala assim, esse podcast é terapia pra gente. Porque sai as coisas nos episódios e vai acontecendo as coisas na vida da gente exatamente como vai saindo depois, sabe? E eu fiquei refletindo sobre isso, assim, como ser só acompanhada? Como ser acompanhada estando só, né? Acompanhada de mim mesma. Eu vivi muito isso, de estar acompanhada de mim mesma. Mas agora eu preciso viver o estar só acompanhado. E como eu fiz essa escolha de me entregar e me dedicar a essa estabilidade, essa construção desse ninho, para mim, falando de uma perspectiva muito individual, eu passo direto, né? Para mim é difícil entender esse contorno, que é o contorno que Gabiria já é o contrário. Sou só, e preciso abrir espaço nesse meu ser só para que o outro venha. Para tu, Gabi, como é? Você tem que dar as dicas aí pra gente. Eu tô com a Maria. Mano, você não tem noção. Eu tava ouvindo Maria e eu. Tá, então eu sou do grupo Maria e agora a gente vai ouvir Gabiria, vai nos Qual sua ensinar tribo? Sua tribo é Gabiria, eu sou a tribo de Maria. por quê. Mas olha só um ponto que é importante. É muito da dinâmica hétero, eu acho, esse lugar, Maria. Eu não sei, eu me relaciono com mulheres também, e eu Exatamente. percebi que rola muito isso, por exemplo, na dinâmica com mulheres, como as duas foram meio que construídas para um lugar de, sabe, de servir, de nanã, é tudo muito intenso. É É muito verdade. diferente, é muito diferente. E na dinâmica com os caras, aí eu percebo que fica desigual demais, né? Esse lugar. E aí, esse lugar que Gabiria vai nos ensinar agora, ela vai contar pra gente. Eu estou sentada. Pode falar que eu tô com cadernos e canetas na mão. Ô, Gabi, mas eu acho que você é Esse era melhor um meu dos caso, porque pontos. você é o tipo de. Você é Clara Caprica, né? Você avisa. Gente, eu vou precisar de colo, tá? Eu quero ser acolhida. Eu já sou o tipo que, tipo, eu não sei comunicar o que eu tô precisando. É uma doideira. Então, acho que você vai vir para lá, vir para cá. Gabi, por favor, sua aula. Estamos aqui. Prontas. Não só Nossa, nós tem duas, vários né? Todo pontos. mundo que tá ouvindo, né, Gabi? Tá querendo ver a Gabi aí. Vai, Gabi. Um dos pontos que a Gabi falou, que inclusive eu estava trocando essa ideia ontem, é que a liberdade masculina é muito diferente da liberdade feminina, né? Então, quando o homem precisa do espaço dele, foda-se, ele tem, tá ligado? Agora, quando uma mulher precisa do espaço dela na relação, é difícil tanto na relação para o homem compreender, quanto para a mulher também não se sentir culpada nesse lugar de se respeitar, de se recolher, de tomar distância, sabe? Então, essa é uma das reflexões que veio, assim, nessa conversa ontem com essa amiga, de perceber essa diferença de nivelamento de liberdade, assim, dentro dessas necessidades, né, que a gente tem. E um outro ponto que eu vejo é que quando a gente experiencia a solitude e nutre esse lugar, é muito difícil a gente
não querer ter mais isso, assim, sabe? Mesmo depois de um tempo, eu, por exemplo, vivi sozinha por muito tempo, busquei isso, eu quis nutrir muito esse lugar de individualidade e solitude, e aí quando eu comecei a me abrir para viver as relações, toda vez que eu me vejo é, muito distante da minha solitude, muito distante desse lugar de individuação também, de respeitar esse espaço, eu fico muito desconfortável, começo a viver vários processos no relacionamento, várias crises, né? Porque eu já conheço esse lugar, eu já sei a importância desse lugar. E não ter isso, pensar assim, que estar numa relação pode significar não ter mais isso para mim, é muito sofrido, é muito doloroso, saca? E aí leva a uma terceira reflexão de que a gente conversando aqui me traz a perspectiva de que, na real, é tudo mato, a gente ainda está descobrindo esse rolê, sabe? Infelizmente, a gente não tem muita perspectiva, a gente não tem muita referência sobre essas construções, né? São coisas que a gente está vivendo, experienciando, sentindo a partir dessas desconstruções também de referências de relacionamento, como a Gabi falou, né? De uma visão, às vezes, muito hétero, mas eu tenho muito essa sensação de que ontem, quando eu estava conversando com essa amiga, eu estava escutando e acolhendo, e eu ficava pensando, mas o que eu posso dizer com relação a isso? Que experiências que eu tenho para trazer e falar assim, tipo, é desse jeito, sabe? Ou é daquele jeito? E eu sinto que é muito essa experimentação, né? Brincar com essa experimentação nas relações, de a gente, a partir do autoconhecimento, a partir da definição de quem somos, assim, de ir reconhecendo as coisas que são importantes para a gente, e também fazendo esse contorno nas nossas relações, de, olha, eu sei que a gente aprendeu dessa forma, mas eu sinto que para mim faz mais sentido me relacionar dessa outra forma, sabe? Eu respeitando meu espaço, você respeitando o seu, a gente construindo uma coisa junto, mas também respeitando a nossa individualidade. E é uma doideira, né, pensar que é tudo mato, né? Porque ao mesmo tempo que é um desafio gigante, é também essa oportunidade incrível da gente trazer os nossos significados, né, para o que a gente quer construir a partir daqui nas relações, né? Em mim, eu vejo uma super luz no fim do túnel, quando eu percebo que é doido isso, né? Porque você parece estar botando tudo a perder, né? Você faz assim, meu Deus, estou voltando para aquele mesmo padrão, né? De carência, de transferência, de dependência. Mas aí você vê que não. É engraçado, porque, assim, uma vez aprendendo esse contorno, esse limite, que no meu caso foi uma experiência bem forte, assim, eu lembro que até Gabi deu uma aula sobre como saber os meus limites. Gente, eu preciso dessa aula. Foi bem na semana que eu estava precisando. Eu, Gabi, como é que você faz uma aula dessa? Eu tinha acabado de chegar aqui no Rio, eu estava bem no processo disso, tinha acabado de romper meus limites, todos, e foi a melhor forma de descobri-los, foi rompendo. E eu acho, não sei se é a única, tá? Mas foi a minha. E foi um processo tão forte, tão difícil, que é engraçado, como hoje, apesar de estar visitando aqueles terrenos que eu vivenciava, que eu visitava, que eu vivia quando eu estava me relacionando com muita intensidade, entrega para a relação e pouca para mim, é impressionante como eu sinto no meu corpo, chegou o limite, tá? Daqui não vai rolar. E é lindo, e é maravilhoso poder colocar isso com amorosidade, com gentileza, com sabedoria, eu acho que a palavra é essa, consciência, autoconsciência, que só tem quem se dedica a viver os processos mesmo, de sombra, que não é caminhozinho de arco-íris não, minha gente, mas é o melhor caminho, sempre o que eu digo, é o melhor caminho, porque você consegue se colocar nas experiências e travessias da vida com muito senso de interesse e pertencimento no que você estiver fazendo, você vai estar sendo você. Eu acho que essa é a garantia que está tudo bem e vai permanecer tudo bem. E eu acho que isso que é liberdade, né? Você ter a emancipação, porque quando você faz os processos de autoconhecimento, os processos onde você se apropria das suas narrativas, se apropria das suas emoções, se apropria do seu corpo, né? Você consegue se regular a partir disso, a ponto de dizer, né? Como eu tenho falado assim, tipo, eu falei, eu tô precisando de colo, tipo, é isso, gente, eu tô precisando de um colinho, eu tô precisando de pensar em outras coisas e etc. Não num lugar onde vira uma relação de poder com as pessoas, né? Mas num lugar onde você compartilha vulnerabilidades e você tem espaço para construir algo a partir disso, né? Tipo, não, tô precisando ficar em silêncio, não quero conversar, tô precisando ficar... Só que você só consegue comunicar suas necessidades quando você se apropria delas, né? Você precisa perceber, e é uma das coisas que eu falo bastante nos meus trabalhos, que é perceber e sentir. Se você não percebe e não sente, o seu repertório
fica muito reduzido, e aí geralmente fica apoiado em referenciais externos, e aí os nossos limites vão indo, porque não são os nossos, né? A gente vai ultrapassando todas as barreiras até que alguma coisa acontece e, peraí, eu preciso olhar para esses limites. E aí a gente volta, né? Mas se a gente já tivesse uma educação que trouxesse o lugar de perceber e sentir o próprio corpo, o corpo fala muito sobre as nossas Total. necessidades, né? Eu queria puxar esse papo, porque eu sei que a gente está se encaminhando para direcionar o final do nosso episódio. E eu não quero que esse episódio acabe sem que Gabi partilhe um pouco da experiência com essa coisa do feminino da pelve, né? Gabi, eu não sei se ainda está desempenhando um trabalho específico com isso, eu sei que teve algumas mudanças, mas eu queria, Gabi, que tu falasse desse lugar de liberdade, não teu, mas do que tu observa nas mulheres que participam dos teus laboratórios, que participam dos teus cursos, enfim. Como é que a gente, porque assim, eu posso trazer a minha partilha pessoal, né, que aí eu faço depois, a respeito da minha, de como isso me trouxe para esse lugar de autoconhecimento e liberdade também. Mas tu, né, que vivencia grandes grupos já há um certo tempo, como é que tu, porque eu tô querendo puxar esse assunto, porque eu sei que ele vai dar pano para comentário, para a gente bater um papo aqui, porque vai mexer com sexualidade, vai mexer com o corpo e tal. Essa coisa da pelve ser a região do nosso corpo que abriga o nosso útero, né, que a gente sabe que é um órgão que tem muita memória, memória que nem são de nossas vidas, né? Vem de outras, de toda uma linhagem, assim. Então, fazer um trabalho com essa região, além de ser muito corajoso e de muita responsabilidade, é abrir muitas gaiolas, assim. Na minha opinião, de linhagens, né? A gente cura linhagens com esse teu trabalho, né? Reverencio e honro, mano, teu dom, tua missão aí. E eu queria que tu partilhasse um pouco disso, assim, de como é dentro da tua visão, daquilo que tu vê, daquilo que essas mulheres trazem para tu, essas pessoas trazem para tu. Como é que vem essa compreensão de liberdade a partir do servir com a pelve? Eu tenho o Pelvi Lab, né, que é o laboratório de permissão a sentir da pelve, etc. Começou como um lugar de realmente rebolar, de brincar, de perceber o corpo, de se permitir sentir. Porque é isso, né? O reconhecimento dessa dor da nossa sociedade contemporânea, especialmente das mulheres, de abdução do próprio corpo e de desconfiança do sentir e do corpo, né? Então, o corpo sabe menos, o corpo não sabe, o corpo é animal, o corpo é sujo. É uma visão super cristã, assim, católica e etc., né, no lugar do pecado, que está entranhado nas nossas células, né? A gente, às vezes, acha que uma imagem, uma autoimagem, ela é formada só, tem muito esse discurso, às vezes, o sistema é assim, o sistema, bababá, mas quem faz o sistema são as pessoas, né? E quem designa quem tem poder são as pessoas também, porque se a gente não legitimasse os espaços de poder que existem atualmente, provavelmente o sistema ia se reconfigurar, porque as pessoas estão se reconfigurando. Eu acredito muito nessa relação micro e macro. E por isso que eu amo tanto meu trabalho, porque quando eu vejo cada mulher se reapropriando do seu próprio corpo e construindo outros referenciais e outros repertórios da sua imagem, né, da sua autoimagem, da sua imagem corporal, isso abre muitas possibilidades que ela não imaginava antes. Então, experimentar o corpo é um caminho que eu gosto, porque o corpo fala numa linguagem pré-verbal, né? Então, eu não preciso saber as narrativas, eu não preciso necessariamente elaborar uma história de abuso, elaborar a história ancestral de opressão e etc. Aquilo está no seu corpo, mas para você se libertar, para você dar lugar para isso e acessar as potências de vida que você tem, você não precisa elaborar isso, você pode só se permitir sentir, repousar na sua presença, se movimentar de uma forma cuidadosa, amorosa, porque esse é um tipo de aprendizado, e aí às vezes parece que é um papo bem harebô, sutil, que não acontece no corpo, porque existe muito esse conhecimento que para mim, ele é um conhecimento ignorante mesmo sobre a fisiologia do corpo e do sistema nervoso, onde as energias acontecem num lugar outro que não na corporeidade, mas a vida acontece da corporeidade, né? Porque senão não tinha vida. Quando o corpo morre, a vida morre também, a vida, a experiência da matéria e do corpo, né? Então, quando alguém faz esse caminho de se sentir, se perceber e criar intimidade com a própria existência em primeira pessoa, nossa, isso muda tudo, porque é isso, fica mais difícil engolir coisas que são ditas sobre você, né? Então, você vai
começando a processar a vida e a experienciar as experiências a partir de um outro referencial, que é o referencial interno. E como a gente acontece em relação, essas imagens vão se atualizando e você vai neuroplasticidade, né? Você vai se permitindo fazer coisas que você não fazia. Então, eu amo muito assistir as mulheres dando gargalhada, começando a se permitir o ridículo, voltando a brincar, sabe? Voltando a transar, se masturbar, sabe? A gozar com a vida, a fazer umas coisas gostosas, porque elas estão afim, não porque, ai, porque isso vai me trazer o dinheiro, porque é muito o lugar do utilitarismo da existência, né? O meu público é muito de mulheres que geralmente tem aí um repertório intelectual e etc, e pouco repertório de corpo, porque é o que é valorizado, né? E é um lugar de distanciamento muito grande da nossa essência de vida. Então, o meu trabalho vai muito por isso. Eu falo da pelve, porque a pelve, simbolicamente, arquetipicamente, no arcabouço do inconsciente coletivo, é uma região, né? Assim como o peito da mulher, a bunda da mulher, a vulva está ali, etc. São duas regiões bem simbolicamente associadas ao prazer, ao eros, etc., mas que biomecanicamente também tem relação com esses processos de autoimagem. Então, dor na lombar, vaginismo, etc., falta de lubrificação, prisão de ventre, estão muito associadas com ânus, né, com contração, com segurar coisas, com ativar um tônus de ameaça, quando o sistema pode só relaxar, gozar, usufruir, sabe, dessa vida pulsante que todo mundo tem, porque acho que essa é a melhor coisa que eu gosto de perceber, que a vida está disponível para gente, 24 horas por dia, 7 dias por semana, mesmo que você esteja num processo de adoecimento, sabe, ela está muito afim que você só diga assim. Total, Gabi. E eu acho que essa coisa desse prazer ser compreendido em muitos níveis, né? Porque dentro dessa lógica, como você falou, cristã, da culpa, né? A culpa de sentir prazer. É muito doido isso, velho, porque isso abre. Isso é talvez o precedente para que a gente, como o Gabi falou, Gabiria falou no episódio passado, por que que eu não posso ter prazer com o que eu trabalho, né? Parece que o prazer ele vai sendo compreendido e distorcido de forma que ele fica longe, é como se não fosse algo que fôssemos dignos, né? E aí, em alguns momentos na vida, eu sou presenteada com algo como eu realmente mereço, uma relação, e eu não me sinto, eu saboto, né? Eu saboto aquilo, eu coloco, porque é difícil imaginar que eu posso ser feliz, da mesma forma que é difícil imaginar que eu posso ter prazer. E é engraçado, porque eu vejo muito essa coisa do nosso corpo, como você disse, a vida acontece no corpo, né? Não pode estar separado, tudo que a gente sente, tudo que é sutil, tudo que é energia, não pode estar separado do corpo. Mas eu vejo muito desse partindo da pelve como um grande centro, assim, né? Um centro que, a partir do momento que eu olho para ela, eu consigo também identificar esses caminhos de prazer em outros pontos da minha vida. E eu acho que essa coisa de você, que eu acho que vai desde você, por exemplo, conseguir comunicar uma necessidade, de dizer, ó, eu preciso de um abraço, eu preciso de um colo, eu acho que tem muito a ver com isso do amor próprio, né? Do entender que sim, me é permitido acolhimento, sim, me é permitido receber aquilo que eu preciso, assim como me é permitido gozar. E eu não tenho que fazer nada porque eu não quero, e sim, eu quero, e sim, eu posso querer, não tem que ser obrigatório, né? Então, assim, para mim, eu fiquei diante de muitos, engraçado isso, porque eu não estava vivendo uma vida normativa dentro do sistema, na esteira social, como tu chama, eu já estava, tipo, no auge do meu processo de mudança, muita coisa mudando, eu dizendo sim, muitos sims para mim, todos os nãos para fora, mas ainda assim eu vi dentro do meu corpo aquilo, aquela potência de espaço que eu antes não. E não tudo muito sutil. E é sutil. E meu corpo mostrou esse sutil. Porque a partir das experiências que eu me permiti, quando eu vi, eu estava dando sims para coisas casuais, coisas que os meus pudores jamais me permitiriam fazer. E foi muito bacana me ver como dona do meu prazer. Essa coisa, né? Sou dona do meu sim, do meu não. Sou dona de me permitir. E eita, que massa! E ó, não caiu nada aqui, não morreu nada, porque eu fiz algo que eu nunca imaginei, eu julgaria em outros momentos e tal. Então, assim, muito massa essa compreensão de prazer em outros níveis. Desde eu me permitir passar um dia inteiro deitada, tomando um sorvete e dizendo eu mereço descansar, eu mereço. Vem, eu acho que é essa relação de merecimento.
se abrir para o merecimento, brigar pelo seu merecimento. E para mim, o mais difícil, dizer sim. Dar permissão para aquilo que você co-criou, intencionou, chegou. E aí, tu vai fazer o quê? Vai fechar a porta? A gente fecha, a gente passa a vida, né? Fechando. Depois dessa frase da Gabi, que a vida está disponível para a gente, eu automaticamente completei, mesmo que a gente esteja sem tempo para ela, né? A vida está disponível, está acontecendo. Cabe a nós aproveitar ou não essa oportunidade, essas experiências. A vontade real é de ficar o dia todo conversando. Já estou aqui pensando em propor da gente fazer um corujão de podcast sobre liberdade, porque todo episódio a vontade é de ficar o dia todo, ficar brisando, né, a semana toda. Mas eu sinto também que muito foi partilhado já aqui nesse episódio, muitas reflexões importantes a gente trouxe. Gostaria de abrir espaço também para a Gabi compartilhar com a gente sobre os projetos, os trabalhos, onde que a galera pode se conectar contigo. Você falou sobre o seu livro, falou sobre o YouTube. Quero muito saber onde que a gente te encontra para a gente manter essa conexão. Ai, gente, muito bom. Então, eu estou no Instagram como Gabriela Vinhas, Gabriela com 2 L's. Eu faço bastante conteúdo lá. Tem o Pelv Lab, que é o meu grupo, tem uma lista de espera, a gente devo abrir agora em setembro, provavelmente o novo grupo é online. Aí eu faço as oficinas de pelvissexualidade, que são oficinas que eu faço geralmente 2 a 3 vezes por ano, tem presencial e online. Faço atendimentos também presenciais em Brasília, e faço também atendimentos online. O YouTube é Gabriela Vinhas também. Tem uma playlist lá sobre todos os aprendizados da experiência de quase morte. O livro se chama Não é Preciso Quase Morrer para Renascer. Aí é só me mandar um direct no Instagram e tal, uma mensagem lá no YouTube que eu respondo. Eu tenho poucas unidades ainda, estou com 7 unidades só, mas é um livro sobre os aprendizados da experiência, né? Não é um livro sobre a experiência em si. Foi a primeira coisa, acho que foi a coisa que eu mais compartilhei, foram os aprendizados, mais do que a própria experiência. E é isso, muito obrigada, mulheres, pela oportunidade. Nossa, foi muito gostoso, a cabeça fervilhando. A gente realmente, olha, marcar um café, Gabi, aqui em Brasília, ficar 7.000 horas conversando. Muito bom, sucesso, vida longa aí. Esse podcast abra muitos corações para esse lugar da liberdade, de uma liberdade que emancipa, né? Que tem significado, que tem chão para ter asas. E é isso, muito obrigada por essa oportunidade. Muito lindo, Gabi, muito lindo. E sabe o que é engraçado, Gabriela? É que quando a gente termina as gravações, assim, aí volta e meia, no outro dia, eu mando um áudio para ela, ela manda para mim, assim, tipo, mano, aquilo que, pô, fulana falou ontem, ou aquilo que tu falou, nossa, tá muito na minha cabeça, tu não sabe, aconteceu não sei o que, não sei o que, não sei o que, por isso que eu digo, assim, o podcast, ele é muito orgânico nas nossas vidas também, né? Então, agradeço Total. demais a tua presença, amor, aqui, porque senti, sabia, tinha certeza, na mente e no coração, que tu seria um adianto, né? E, assim, muito harmônico com aquilo que a gente está propondo com esse projeto. Então, não podia deixar de ter a tua voz aqui, né? Para além do teu corpo, a tua voz. E é isso, minha gente. A gente sempre também deixa frisado aqui que o nosso projeto é um projeto independente e que a gente vive num sistema capitalista que para tudo cobra, né? Vamos lá, a gente é contra o sistema, mas infelizmente vivemos nele. E a gente tem uma chave Pix, que é o nosso e-mail, livres.yt@gmail.com, para contribuições voluntárias, do que se sentir de contribuir com essas duas mulheres aqui, potentes, jogando potência no mundo. A gente precisa. A real é essa, né, Gabi? E a gente quer manter esse projeto, né, por temporadas e tal, então tem todo um custo para acontecer, então se alguém sentir no coração de contribuir, estamos aqui para receber abundantemente. Mas é só os feedbacks que a gente está recebendo, está sendo bem maravilhoso, assim, eu tenho certeza que esse episódio vai Isso fluir que eu ia bastante. falar, além da contribuição financeira, quem sentir também de trocar com a gente, mandar mensagem, pode mandar, que a gente ama, é uma forma que a gente sente também de como estão chegando essas reflexões aí para vocês. E nutre muito a gente também no nosso processo, no nosso projeto, de saber que essas reflexões estão chegando em vários lugares e também reverberando no processo de vida de tantas outras pessoas. É uma alegria para a gente também. Então, podem mandar no direct aí para a gente
E a playlist também está acessível para todo mundo, todas as músicas a gente está adicionando lá na playlist. E você pode tanto ouvir o episódio aqui no Spotify ou no Google Podcast, quanto assistir as nossas carinhas e as nossas expressões no YouTube também. Esse YouTube tá impagável, minha gente, porque é muita expressão. Então é isso, pessoal. Gratidão a todo mundo que chegou aqui, escutou a gente nesse domingão. Um bom domingo para vocês e na próxima semana tem mais. Valeu, galera. Até o próximo domingo. Quem quiser deixar os parabéns para Maria também, pode deixar, mesmo que for atrasado, porque esse episódio vai ao ar só no domingo. Mas pode deixar, que a Leonina gosta, eu sei que gosta. Valeu, galera. Até o próximo domingo. Conversa, a Leonine não quer receber a atenção de ninguém, não. Só todas. Só é o sol. Beijo, galera. Um cheiro.